Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, professor. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para o nosso Tony Marcel. Boa tarde para Sandro Rodrigues da técnica de som e boa tarde para a grande audiência da Cultura Informa. Está posto finalmente o quadro político para essas eleições. Então vamos ver o que está acontecendo. Saiu Dória. Com a saída de Dória, hoje tem um manifesto político de setores da alta direita, aquela direita mais ligada ao PSDB, digamos, antigo, ao PSDB de Fernando Henrique, de Aloysio Nunes, dos restos de Mário Covas, de Alckmin e outras figuras. Esse antigo PSDB vai ficar junto com outras forças do poder econômico com Simone Tebet. Ela será a tentativa dessa direita que faz de conta que ela se envergonha ou que ela não quer apoiar Bolsonaro. Mas, de fato, ela votou em Bolsonaro contra Haddad no último pleito. Mas hoje, diante do que o governo Bolsonaro está oferecendo, ela acredita que não é bom negócio para esse setor se colocar junto com Bolsonaro. Mas eles continuam anti-PT, anti-Lula, e vão fazer a luta deles em torno do nome de Simone Tebet. Então, o que é que isso significa? Significa que, além de eliminar Moro e eliminar Dória, que estavam mais ou menos dentro da competição, eles ficam fora, assim como fica fora também da cogitação desse setor Ciro Gomes. Ciro Gomes não interessa, portanto, ao PT, a essa altura, não interessa ao PSOL, que representa outra facção de centro-esquerda, ou de esquerda, como se queira denominar. Então, Ciro Gomes é o que não tem lugar, não tem espaço dentro desse jogo nesse momento. Aí fica na direita Simone Tebet, pela direita mais ligada a São Paulo e a Faria Lima, aquela rua onde ficam as grandes corretoras ligadas ao mercado financeiro, e fica Bolsonaro, a direita representada por essas duas figuras. No caso, a Simone Tebet, em nome da direita, que acha que sabe usar os talheres, e a direita mais pesada, mais dura, que seria aquela representada por Bolsonaro. Do outro lado, a gente vai ter a candidatura de Lula fazendo uma frente de centro-esquerda e agregando também alguns setores que beiram a direita, como é o caso de Alckmin, mas que estão também numa grande frente. E Ciro Gomes não tem lugar entre essas duas forças que polarizam, basicamente Bolsonaro e Lula, polarizam hoje a votação, a preferência do eleitor nacional. Então, o quadro está, digamos assim, definitivamente desenhado, porque nós estamos no fim de maio. Então, daqui a gente tem junho pela frente, que é um mês somente de arrumação, para as convenções que serão em julho, e não haverá tempo hábil para você criar um candidato, para você criar uma perspectiva nova dentro desse curtíssimo período de tempo que nós temos aí. Mas o que está em jogo realmente nessa eleição é uma coisa que eu já falei aqui, nunca a história do Brasil teve. É um presidente em exercício representando um tipo de visão política mais ligada ao capital, mais ligada ao grande capital, digamos assim, e até ao capital externo em certos setores, e um capital externo que Bolsonaro faz questão de cortejar, faz questão de se ligar a esse capital externo, seja pela venda de armas, porque quem tem indústria de arma em peso para vender são os Estados Unidos e alguns países particularizados da Europa, e até a Suécia, por exemplo, são os que têm arma para vender. Então, esse setor de grande capital internacional está representado no governo Bolsonaro sob a forma de passar riquezas brasileiras para esses setores. Porque, no caso da Petrobras, por exemplo, da nossa política de petróleo, atrelada ao dólar e atrelada ao preço internacional do barril, isso beneficia diretamente o acionista que tem suas ações na Bolsa de Nova York,
o acionista estrangeiro. E para esse acionista não interessa se a Petrobras lucra 40 ou 50 ou 60 ou 100 bilhões. Ele quer esse dinheiro todo para ele ou essa participação aí em cima. E se a Petrobras cumpre ou não seu papel social, isso não interessa e não é um problema para Bolsonaro. Está sendo um problema agora porque está gerando efeito eleitoral. Mas enquanto não tinha gerado efeito eleitoral, desde Temer que esse modelo vem sendo colocado e Bolsonaro manteve esse modelo até aqui, assim como manteve o modelo de baixar o salário mínimo, de tirar o aumento real do salário mínimo. Então é claramente um governo que governa para o grande capital. E se a gente usasse aquela linguagem antiga, ele não governa para o tostão, ele governa para o milhão. Então, quem tem milhões ou bilhões terá a preferência de Bolsonaro. Assim como esse outro grupo também que apoia Simone Tebet. E do outro lado, querendo distribuir renda e criar outro modelo, aí nós temos uma originalidade. Um ex-presidente pela primeira vez enfrentando um presidente que está defendendo outro modelo econômico. E isso é o que está no centro da questão. Vão sair pesquisas ainda hoje e eu diria a vocês que prestem atenção num ponto fundamental. A avaliação de governo e a avaliação do próprio Bolsonaro. Se a rejeição a ele continuar no mesmo nível que está, a gente não só tem uma eleição polarizada, mas uma eleição com um favorito muito mais confirmado agora com a saída de Dória. E o que vai acontecer nesse mês de articulações em junho, em que Lula pode aumentar sua estrutura partidária, sua estrutura de apoio ou não, e Bolsonaro vai ver como é que se vira com essa questão dos combustíveis, que ele está todo enrolado, ele bota presidente, tira presidente, diz que a Petrobras não pode mexer nos preços, depois bota um presidente para mexer nos preços. Ele está completamente perdido nessa questão, porque está tendo reflexo eleitoral. Então preste-se atenção na rejeição de Bolsonaro. Se ela continuar no mesmo nível e se Lula continuar agregando agora um ponto aqui, um ponto ali, como já vem aparecendo em algumas pesquisas, isso prenuncia talvez uma decisão definitiva em primeiro turno das eleições presidenciais deste ano. É o que fica para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa e vamos às perguntas do ouvinte. Cultura Informa. Conectada com você. Agora, 1h mais 52 minutos. Na Cultura, 1h52. Deixa eu ver aqui as participações dos ouvintes. Tem lembrar mais uma vez o número do WhatsApp, tá? 98109-1130. Façam as perguntas. A gente sempre pede que vocês façam sempre em texto. A gente não tem como ouvir pergunta em áudio, tá? Aqui o Marivaldo está dizendo: boa tarde, meu nome é Marivaldo. O deputado Vonei Queiroz falou que a PE do Hospital Regional até a BR-104 faz tempo que os caruaruenses estão esperando essa obra. Falou, enfim. Tem também aqui a Cileide, o Louro Salviano está ligado também aqui no programa, o Louro da Malhada. O Nezinho está dizendo que Lula presidente, a Lindinalva, boa tarde a todos. Já o Jobson Almeida está dizendo Bolsonaro de novo, a torcida dos dois lados, né? O Leandro Williams está dizendo o próximo a desistir vai ser o ex-presidente, vai alegar que é ameaçado. Concorda, professor Rui? Ele está falando de Lula? Não, está falando do ex-presidente, no caso, isso. O ex-presidente? Lula. Se ele vai ser o próximo a desistir, na opinião aqui de Leandro Williams. O que não deixa de ser uma verdade, que ele está sendo ameaçado, assim como Bolsonaro também deve ser ameaçado pelos radicais. A Lula, quando estava preso, passou 580 dias na mão dos seus adversários. Nunca baixou a cabeça. Nunca se acovardou. Nunca churumingou dizendo que estava ameaçado disso ou daquilo outro. Nunca pediu a Deus que mantivesse ele na prisão ali para ele não morrer. Eu acho que isso é uma ilação que a gente não tem, primeiro, como confirmá-la. Quem vai confirmar isso será o próprio Lula. Então o ouvinte vai ter um problema. Se ele está na esperança, na expectativa que Lula saia, vamos ver. Mas eu diria que Lula não é de correr da parada. Ele já esteve preso mais de uma vez. Quando era sindicalista foi preso também pela ditadura militar. E depois foi preso agora pela ditadura democrática
do esquema, inclusive militar também, que o manteve na cadeia. E não consta que Lula seja um covarde, um cara mole, um cara frouxo. Eu tenho a impressão que ele vai até o fim com a candidatura dele e ele é favorito, não tem por que renunciar. O Jobson Almeida está perguntando: professor, o governo socialista da Argentina vai bem? Olha, o governo da Argentina não é socialista. Eu não sei o que é que você quer dizer com a palavra socialista, mas o governo de lá não é. É um governo de centro-esquerda. Então, para você ter um governo socialista, teria que ter um partido com um programa socialista. Agora, se você quiser saber qual é o governo que vai, o país que vai mais crescer na América Latina e aquele que está com a economia mais estável, com menor inflação, então nós temos que confirmar que é a Venezuela, segundo a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. A Venezuela será o país que vai mais crescer na América Latina. E a Venezuela, sim, ele tem um programa de governo do chamado socialismo bolivariano. A ideia dele é essa. E o outro governo de orientação socialista, que tem um partido mais e um Estado plurinacional, que é a economia mais estável da América Latina e com a inflação mais baixa, é a Bolívia. Então, esses dois governos de orientação de esquerda, que são diferentes do governo da Argentina, que tem uma orientação mais de centro-direita, ou de centro-esquerda, se você preferir, porque isso tanto faz, esse rótulo. Depende muito de como você governa. Mas o governo da Argentina não se intitula, nem tem programa socialista. O da Venezuela tem, o da Bolívia tem. E, por coincidência, a Venezuela é o que vai crescer mais. Aliás, acabou de aumentar agora o salário mínimo. E o da Bolívia é a economia mais estável, com inflação mais baixa da América Latina. O Mavi Aéreo quer saber, professor Rui, como entender essa guerra do combustível? Bolsonaro diz que não sabe fazer nada, porém demite o presidente. Diz que não tem poder de mexer nos preços. Ora, se somos majoritários, por que nós não teríamos esse peso maior para decidir? Por favor, me explique. É claro. Eu acho que o Bolsonaro está com o segundo problema. É que ele tem compromisso demais com esses grupos econômicos. Ele se escora o tempo inteiro nesses grupos econômicos. Ele espera que esse pessoal coloque dinheiro na campanha dele. Aliás, teve até um encontro recente no sábado passado, que passaram o chapéu lá para os ruralistas, o pessoal do agronegócio, botar dinheiro na campanha de Bolsonaro. Então, ele sendo um serviçal, não de maneira pejorativa, ou seja, ele estando a serviço dessas forças econômicas, ele não pode derrubar o preço delas, que derrubaria 300 e tantas empresas de importadores que tem no Brasil, importadores de combustível, e derrubaria também os ganhos gordos, né, os ganhos vultosos dos acionistas da Petrobras, da Bolsa de Nova York. Então ele não enfrenta nenhum grupo econômico internacional, nem os grupos econômicos de cá, porque ele está a serviço desse pessoal. Seria até ilógico ele fazer isso. Então, enquanto ele faz isso, e a Petrobras dá um resultado muito ruim para ele do ponto de vista eleitoral, porque ele não consegue abaixar o preço do combustível, ele está realmente tonto. Uma hora ele diz que não pode interferir nos preços, outra hora ele diz que vai botar um presidente para interferir nos preços. Então vamos ver como é que essa novela se desenrola agora em junho, né? Tem umas alternativas aí sendo costuradas e vamos ver como Bolsonaro se sai. Mas ele é devedor desses grupos, é bom entender isso. Ele é ligado a esses grupos. Ele faz política para esses grupos econômicos. Veja, o preço da gasolina nunca subiu tanto na nossa história e o salário mínimo nunca diminuiu tanto e a fome nunca aumentou tanto. O Flávio Holanda pede: mestre Rui, comente sobre a barbárie praticada pelos policiais da PRF em Sergipe e no Rio de Janeiro. Pois é, não dá para entender uma coisa dessa. A gente fica espantado com a continuidade, primeiro, de ações que não resolvem, não resolveram e não vão resolver o problema do narcotráfico nem o problema da violência. Primeiro isso, não resolve absolutamente nada. E o grau de frieza e desumanidade com que uns cometem crimes e outros assistem passivamente sem fazer praticamente nada. Só se protesta depois que a polícia não está por perto, então não há ninguém que interfira e que tome alguma atitude. Então a gente está num mundo muito complicado. Extrema violência, falta de solução para o problema da violência, apropriação
até da Polícia Rodoviária Federal, que não se sabe o que é que estava fazendo dentro de uma favela, atirando e levando tiro. É uma coisa que a gente não entende. A polícia é rodoviária, que o nome já está dizendo, não precisa nem fazer grandes estudos para chegar a essa conclusão. E manchando a imagem de uma corporação que sempre teve uma aceitação popular, uma aceitação da opinião pública. E uma violência inominável, uma coisa que nenhum país, acho que no mundo a gente não está vendo isso hoje praticado por forças oficiais do Estado. E Flávio Holanda tem toda a razão de estar incomodado e protestando contra esse tipo de violência que a gente está assistindo. A Silvia Macedo está dizendo assim: Lula não é covarde como Bozo. Mas então vamos agora para a última pergunta. Quem mandou foi o Thiago Jefferson, tá? Aí ele está dizendo boa tarde a todos. Um ex-presidiário, no caso ele citando Lula, casa-se com um foragido oficial de justiça. Teremos um Brasil do próximo casal Bonnie e Clyde? É uma ironia que se pode fazer. Agora, o problema é o seguinte: usando essa lógica que o ouvinte está usando, Jesus seria um presidiário, eu estou falando de Jesus Cristo, seria um presidiário, seria um subversivo, seria um cara que queria ser o rei dos judeus, e esse era o grande crime dele, por isso ele morreu. E tudo foi justo aquilo que foi feito com Jesus. Não estou dizendo que Lula é Jesus, tá? Por favor, não me coloquem isso na boca, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou comparando os dois processos. Porque Lula não teve direito de defesa, porque você tem um juiz suspeito, um juiz que estava lá para condená-lo politicamente. Quando Lula ficou preso, que podia falar, a população foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal de falar. Quando houve uma hipótese de habeas corpus ou qualquer coisa para Lula, um general de exército, comandante, ex-comandante de Forças Armadas, disse que, em outras palavras, que poderia haver um golpe se Lula tivesse possibilidade de competir nas eleições. Então Lula foi presidiário de forma injusta, Lula foi condenado de forma injusta também, porque tinha um juiz suspeito e tinha uma trama montada, inclusive, com o Departamento de Estado dos Estados Unidos participando, que foi quem treinou, preparou e colocou Moro para assumir todo esse processo e depois o contemplou com aquele contrato de 1 ano em que ele ganhou $3 milhões e ficou, até hoje, é um rico, né? Um novo rico. Um rico pequeno, não é bilionário, mas ele ganhou um dinheiro que jamais ele ganhou na vida. Então, se a lógica é essa, ou seja, se a gente pode dizer qualquer coisa contra o adversário e achar que a gente está dizendo alguma verdade, praticando alguma coisa boa, esse é o ponto de vista do ouvinte. Agora, vamos ver o que é que acontece. Porque esse ex-presidiário, esse que foi objeto, no meu entendimento, de um processo injusto, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que condenou o juiz suspeito. Então esse cara é o favorito para ser eleito até no primeiro turno, inclusive nas próximas eleições. Então vamos ver, porque quem julga a mim e julga o meu ouvinte e julga Lula é o eleitor. Então vamos ver como é que o eleitor se pronuncia no dia 2 de outubro e se Lula, mesmo com essa pecha que o ouvinte está colocando nele de maneira injusta no meu entendimento, ele se elege presidente ou não. Esse aí seria o supremo julgamento. Seria o povo não seguir o que eu e o ouvinte estamos pensando, mas aquilo que efetivamente os fatos estão mostrando. Professor Rui, a gente quer agradecer a sua presença aqui no Cultura Informa. A gente já está estourado, inclusive, o tempo para o Cultura Entrevista, mas tem informação aqui de última hora. Isso, inclusive a nossa produção já falou com o professor Carlos Silva. A gente vai desejar boa tarde. O senhor volta com um comentário na terça-feira. Ok, na terça-feira a gente volta para comentar, inclusive, as tais pesquisas de hoje, nas quais nós acreditamos que podem ser um balizador, um informativo do que está acontecendo. Boa tarde, André Santiago e Tony Maciel na apresentação. Boa tarde, Sandro Rodrigues na técnica. E boa tarde à grande audiência da Cultura Informa.